Um calor do cão. Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta. Hoje a gente vai falar sobre armários e closets, sobre a divisão interna desses armários. Muita gente não sabe quanto põe de prateleira, quanto põe de cabideiro, então hoje a gente vai falar bem detalhadamente sobre isso. Mas antes de eu entrar no assunto, eu queria falar com vocês que o nosso Instagram tá com muito conteúdo. Tenho certeza que com as informações de lá, o seu conhecimento sobre o assunto vai ficar muito mais completo. Então vamos lá. Na hora que você for fazer um projeto para o seu armário ou para o armário de uma outra pessoa ou closet, a primeira coisa que você tem que saber é sobre o hábito dessa pessoa. Que tipo de roupa que a pessoa mais usa, se ela usa mais roupa dobrada ou roupa de cabide, qual tipo de organização que ela prefere, a quantidade mais ou menos de sapato que a pessoa tem, de bolsa, o que ela precisa guardar ali dentro. E também a gente tem que saber quantas pessoas que vão usar aquele armário, né? Porque pode acontecer de serem duas irmãs, uma irmã e um irmão, dois irmãos, o casal. Então isso tudo vai influenciar nas decisões do projeto do armário ou do closet. Eu fiz alguns ensaios aqui em 3D para explicar para vocês as situações mais recorrentes. E a primeira delas é um quarto aí de 12 metros quadrados mais ou menos, e que o armário fica do lado da porta. Geralmente a gente tem cerca de 2 metros, uns 50 para fazer um armário desses. Mas antes de você começar a fazer o projeto do seu armário em cima da planta baixa da sua casa ou do seu apartamento, você tem que lembrar que é geralmente nessa parede que fica o interruptor de luz. Então, se na sua planta aí você tem uma distância de 1,60 ou de 2 metros da porta até a parede do canto, isso não significa que seu armário vai ter essa distância toda, a não ser que você coloque o interruptor na lateral do armário, que é uma possibilidade também. Mas no geral, você tem que pensar no interruptor que está ali e descontar aquele espaço ali que ele está tomando. Você sabendo a dimensão do armário, você vai agora definir qual é o tipo de abertura desse armário. A gente tem a opção de fazer porta de correr ou porta de giro. Se for porta de correr, você consegue, por exemplo, dividir o armário no número de folhas de porta. Então um armário de até 2 metros, até 2,20, a gente consegue fazer 2 portas de correr. Então, internamente, o armário preferencialmente tem que ser dividido em 2 partes. Se for porta de giro, a gente pode e tem até que dividir em mais quantidade, porque uma porta de giro ela não pode ter 1 metro de largura, porque ela vai ficar muito pesada. Então, eu sugiro que você divida esse tamanho todo do armário em 3. Divida em 3 partes iguais. Uma porta vai ficar sozinha e vai ter uma parte de armário duplo, né? 2 portas que abrem para uma mesma parte interna de armário. O próximo passo é você pensar na prioridade de uso. Então vamos lá. Você toma banho, espero que você tome seu banho diário, que não seja só sábado. Então você toma seu banho. A primeira coisa geralmente que a gente veste é a roupa íntima. Depois a gente veste a roupa e depois a gente calça o sapato e pega a bolsa, por exemplo, se for sair. Onde ficam guardados esses itens? Bom, roupa íntima não tem, até agora não conheço cabideiro para ela, então roupa íntima vai em gaveta. Pelo menos uma gaveta você tem que ter para guardar roupa íntima, mas a gente pode dividir isso. Por exemplo, as mulheres podem ter 2 gavetas, uma para calcinha, outra para sutiã, ou então pode ter uma para calcinha e sutiã e a outra para meia, assim como os homens podem ter uma gaveta para cueca, uma gaveta para meias e cintos e acessórios desse tipo,
Mas quem usa pijama para dormir vai precisar de uma terceira gaveta para guardar o pijama, porque o pijama também geralmente não vai pendurado em... Achei que tinha uma aranha ali. Porque o pijama geralmente não fica também pendurado em cabide, salvo exceções como camisolas muito chiques assim. Fora isso, é gaveta mesmo, e é geralmente aquela última. Bom, pra calcinha a gente não precisa de profundidade de gaveta, nem pra cueca, nem pra meia. Mas para uma gaveta de pijama, se você mora num lugar frio, pode ser que seu pijama seja volumoso e você pode fazer uma gaveta que seja mais profunda. A gaveta tem geralmente 15 centímetros. Você pode fazer, por exemplo, 2 gavetas de 15 centímetros e uma gaveta de 30 centímetros, ao invés de você ter 4 gavetas de 15 centímetros. Depois da roupa íntima, então, a gente foi pra roupa mesmo. A roupa, ela pode ser pendurada no cabide, ela pode ficar dobrada dentro de gaveta e ela pode ficar também dobrada em cima de prateleiras. Tem gente que prefere guardar camisetas dobradinhas numa prateleira. Eu realmente não consigo vir uma bagunça no dia seguinte que eu arrumo meu armário. Mas tem um tipo de roupa que é realmente necessário que fique guardado dessa maneira, que são as roupas de linha, de lã, essas, como fala, essas roupas assim, de linha de lã. You're fired! Ficar em prateleira, não pode ficar em cabide, porque o cabide, o peso delas vai deformar a peça por conta do cabide, então ela tem que ficar dobrada. Depois disso a gente tem bolsas e sapatos. Sapatos, no geral, os sapatos são baixos. No máximo, um sapato alto que... mais umas prateleiras de altura assim de 15 centímetros, no geral dá para todos os sapatos. Só que se você tem botas altas e tal, não é bom você guardar essas peças dobradas. Então você vai ter que ter um espaço maior para esses calçados, para essas botas. E a parte de bolsa também, aí tem bolsas de todos os tamanhos. E a gente não pode esquecer das alças, porque alça também de bolsa de couro, essas bolsas mais durinhas, elas não devem ficar dobradas, porque amassa e acaba até rachando e não é bom. Então você tem que ter prateleiras mais altas de pelo menos 30 centímetros, mas a gente também pode ter prateleiras deslizantes. Ela vai abrir igual a gaveta, só que ela não tem laterais. Quando que a gente usa as prateleiras deslizantes? Quando você tá com as prateleiras mais baixas e você quer puxar para não ter que se agachar, gente. É a mesma história que eu falei lá na cozinha. O que é mais prático, armário ou gaveta? A gaveta, porque você não precisa se agachar. Você abre a gaveta e pega ali o que tem que pegar. Temos também um espaço para cabideiro. No geral, a gente coloca cerca de 1,10 m de altura, né, entre um cabideiro, altura livre para pendurar a roupa. 1,10 m é uma excelente altura porque dá pra você colocar camisas, inclusive as de manga comprida, que ficam ali esbarrando ali no fundo do armário. 1,10 m ela não vai esbarrar. E vestidos mais curtos. A gente pode ter cabideiros que ficam na parte inferior do armário. E aí esses cabideiros você pode ter um espaço um pouco menor. Não precisa ser 1,10 m, pode ser aí 90 centímetros, em torno disso. Porque você guarda nesses cabides que estão embaixo as peças de parte de baixo. Então calça, saia, bermuda, você pode usar, até meio lógico em termos de organização, você colocar as peças de baixo embaixo e as peças de cima em cima, né? Fica meio óbvio assim até para você visualizar. Tem a opção de usar o calceiro, mas eu não gosto muito de calceiro, assim, de projetar com calceiro, porque você tem ali espaço para 10 calças e
e ele ocupa um espaço de cabideiro que poderiam caber 3 vezes mais a quantidade de cabide. E a gente tem também o cabideiro para peças longas, que aí é bom ele ter pelo menos 1,40, 1,50. O que são as peças longas? Engana-se o rapaz que falou aí que não tem peças longas, porque tem, pode ter casacos, sobretudo para quem viaja assim para Europa com frequência, tem vários sobretudos. Vestidos longos de festa, de tapete vermelho, ou vestido longo floral mesmo, de sair de dia, assim, basiquinho. Mas se não tiver uma área para eles, a barra desses vestidos, dessas peças, vai estar sempre amassada e você vai sempre ter que passar antes de sair, e isso é meio chato. Esse espaço para longos geralmente é o menor espaço que a gente deixa no armário, num closet, porque a gente tem peças longas, mas no geral é a minoria de peças que a gente tem. Então você pode deixar, sei lá, 30, 40 centímetros de espaço de armário para essas peças e tá resolvido. Um aproveitamento muito bom é quando você tem um armário de canto, você deixar o canto do armário, que é mais difícil acesso, você deixa ele justamente para os vestidos longos. Então a gente tem essa ordem que a gente falou agora há pouco. Mas se esse armário tiver encostado na parede, como em muitas vezes isso acontece, a gaveta pode não ser a melhor opção para você colocar em primeiro lugar. Para você abrir a gaveta que tem dentro do armário, você tem que abrir a porta inteira. Por exemplo, a porta de giro é ainda pior, porque você vai ter que abrir ela toda, aí ela bate na parede, se você puxa com força e já abre a gaveta, ela bate na parede, volta na gaveta e vai acabar danificando o seu móvel. Então é melhor você colocar o gaveteiro mais afastado da parede, no módulo central, por exemplo. E aí nesse caso você vem primeiro com os cabideiros, depois o módulo que tem gaveta e pode ser cabideiro ou prateleira para cima, e por último a gente vem com os módulos de longos, se não for o caso do armário em L, e prateleiras para bolsas e sapatos. A gaveta também tem um detalhe muito importante, assim, que geralmente quando a gente faz o projeto da gaveta, a gente coloca todas elas juntinhas, as 4 ou as 3 gavetas juntas no mesmo módulo. Isso facilita talvez na execução. Mas se você for pensar bem, se você puder separar, botar 2 gavetas de um lado e 2 ou uma maior do outro lado, você pode deixar a parte inferior para colocar sapato. Daí você já ganha ali 2 prateleiras para sapato e você talvez não tenha que fazer um outro módulo todo de prateleira. A parte de cima do armário, o tamanho dela vai depender do tamanho do seu teto, do seu pé direito. Pode ser que você tenha uma parte superior bem alta que você possa até dividir em 2, que aí você coloca roupa de cama também, essas coisas assim. Mas se você tiver mala para guardar, é bom que pelo menos em uma parte desse armário superior você deixe ele mais gordo, assim, mais altão, para você poder botar as malas ali sem que amasse nem nada disso, porque as malas hoje em dia estão cada vez mais rígidas. Agora falando um pouquinho de closet, existem variações de tipo de closet baseado, claro, no tamanho dele. Mas a maioria que a gente vê é aquele closet que é um corredor com um armário de um lado, se não couberem 2, porque no geral para casal é um armário em frente ao outro dividido. Geralmente acaba sendo bastante parecido, então é quase que um lado é quase que o espelho do outro lado. Só que para você não ficar fazendo inúmeras divisões, o que você pode fazer? Por exemplo, você tem um módulo que você tem que dividir esse módulo em prateleiras para bolsas e sapatos e para a parte de longos. Você pode fazer um módulo do lado do homem, por exemplo,
só longos e o módulo do lado para mulher só sapatos. E aí seriam as únicas partes do closet que teriam uso em comum. O resto, cabideiro, gaveta, cada um fica para um lado. E o closet pode ou não ter porta. Não existe regra. Tem gente que usa a parte de manutenção, por exemplo, poeira, para tomar essa decisão. Você pode também tomar a decisão que se para entrar no seu closet já tem uma porta, você não precisaria ter portas nos módulos, nos armários do closet. Mas de repente, se no seu closet não tem porta e você não quer deixar tudo à mostra, assim, vamos supor que o closet seja bem integrado assim com o quarto, aí talvez seja melhor você colocar a porta. Outro detalhe com relação ao closet é quanto à quantidade de laterais que a gente tem. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês que vocês vão entender. Quanto mais laterais a gente tiver, mais enclausurada vai ser a sensação ali dentro do closet. Quando a gente tira as laterais ou ao menos recua essas laterais, a gente vê, por exemplo, as roupas penduradas no cabide num ritmo assim constante, sem quebra vertical nenhuma. Além do mais, os elementos verticais, como eu tô cansada de falar já, tendem a você verticalizar um espaço que nesse caso já é pequeno. Então, quanto menos laterais você tiver, mais sensação de amplitude você vai ter, porque você vai dar prioridade às linhas horizontais, que são as prateleiras. E essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que você goste tanto que você compartilhe esse vídeo, que é o mais importante que você tem que fazer para você me ajudar. E para eu acabar de completar aqui o ciclo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque agora a gente tem vídeos diariamente. Todos os dias tem vídeo e toda quinta-feira tem um vídeo especial como esse daqui. Vai lá no Instagram, no Pinterest, no Facebook e faça parte das outras redes da nossa comunidade, que lá a gente também tem muita informação, assim como aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!